eu resolvi fazer esse vídeo pra gente conversar sobre teste de recuperabilidade, porque eu vi que vocês estavam com bastante dúvida no fórum. Então, bora ver tudo de teste de recuperabilidade e depois fazer uns exercícios, aí vai facilitar para vocês. Então, teste de recuperabilidade, o sinônimo dele também é impairment test, ou teste de imparidade. A gente vai ver lá sobre ele, o CPC-01. E ele diz que alguns elementos do ativo, eles devem anualmente, periodicamente, eles devem ser submetidos a esse teste de recuperabilidade. O que seria esse teste de recuperabilidade? É um teste que consiste em identificar se o ativo ele tem condições ou não de permanecer com aquele valor contábil. Então, o teste de recuperabilidade ele nunca vai aumentar o valor do ativo. Ele não é uma reavaliação do ativo. Ele serve somente para reconhecer perdas por imparidade. Então, note que anualmente você vai ter que alguns ativos, por exemplo, imobilizado, você vai submeter ele a um teste que nada mais é verificar o valor contábil líquido. O que é o valor contábil líquido? É o valor que entrou, né? Por exemplo, o valor de custo que entrou e qualquer deduções. Por exemplo, depreciação acumulada. Então, o valor líquido seria o custo menos o que já tem de depreciação acumulada, né? Você vai comparar se aquele valor líquido, ele ainda é recuperável. Aquele valor ainda registra uma realidade em comparação ou ao mercado ou ao valor em uso. Então, a gente vai ver como é que se faz. Então, primeiro o teste de recuperabilidade para determinar para a determinação do valor pelo qual o ativo deve permanecer na contabilidade, a empresa deve considerar o menor valor entre duas opções. Então, o valor líquido contábil e o valor recuperável. Note que, se o valor líquido contábil for maior do que o valor recuperável, então você vai o quê? Registrar essa perda, né? Essa perda por imparidade. E o que seria esse valor recuperável? O valor recuperável vai ser o maior, então esse daqui a gente vai ver o menor. Esse daqui, para a gente saber o valor recuperável, ele vai ser o menor entre o valor de venda no mercado e o valor de uso. Então, a gente vai comparar o valor contábil líquido com dois valores, que é o valor que a gente chama de valor recuperável, que vai ser esses dois, o valor de venda ou o valor de uso. Você usando, você espera receber quanto desse ativo? E se você for vender ele no mercado, você espera quanto? Então, vamos supor que eu tenho um ativo aqui, que ele é 10 mil, e ele está com a depreciação acumulada de 2 mil. Então, meu valor contábil líquido é de 8 mil, certo? Aí, chegou o final do período, eu vou submeter ele a teste de recuperabilidade. Eu quero saber, esses 8 mil, ele reflete, ele está consistente com o valor recuperável dele, o valor que eu conseguiria recuperar por ele. E como é que eu recuperaria ele? Bem, eu tenho duas formas de recuperar ele. Eu posso vender ele, aí suponha que tá 6.500 na venda. 6.500, eu vi valor de mercado tá 6.500. Ou eu posso ver o que eu espero dele, né? O valor em uso. Suponha que esteja 8.500. Então, eu tenho dois valores. Valor recuperável são dois valores. Qual dos dois eu vou me basear para fazer o teste de recuperabilidade? Bem, o maior, né? Por quê? Porque se tem algum valor, se eu tenho alguma forma de recuperar ele melhor do que a outra, então, obviamente, eu vou optar pela melhor forma possível. Então, eu vou vir aqui e vou botar o meu valor recuperável, 8.500, que foi o maior daqueles dois, né? E depois vou comparar qual é o menor. O menor é esse daqui. Então, ok, não faço nada, não preciso reconhecer nenhuma perda por imparidade. Agora, vamos supor outra situação. Supor a mesma coisa, começou aqui, eu tinha 10 mil e uma depreciação acumulada no meu ativo, ou seja, o valor contábil líquido, 8 mil. Aí, eu vou ver o valor recuperável. Aí, eu vejo dois, de uso e venda, não é? Aí, vamos supor que vendendo, eu conseguisse vender por 7.500. Mas esperar dele, eu só espero
7.000. Qual desses dois valores daqui eu vou comparar com esse daqui? O maior, porque se eu vou sempre procurar recuperar ele da melhor forma possível. Então, 7.500. Estou vendo que é melhor eu vender ele do que usar. Mas, ou vendendo ou usando, esses 8.000 não reflete nenhuma realidade. Esses 8.000 tá super estimado. Veja que não tem como eu recuperar mais esses 8.000. Ou eu vendo ou eu utilizo, certo? Então, eu vou utilizar nesse caso daqui, como o maior foi o de venda, eu vou utilizar esses 7.500. E vou comparar, ó, 7.500 com 8.000. Significa o quê? Significa que eu tenho que reconhecer uma perda de 500. E essa perda daqui, o lançamento contábil dela vai ser o seguinte. A gente vai reconhecer uma despesa, né? Em paridade. Despesa por teste de recuperabilidade. E eu vou reconhecer uma conta transitória redutora desse ativo. Redutora desse ativo. Então, o que é essa conta? Essa conta é muito parecida com depreciação acumulada. Ela vai ficar uma continha ali, assim, chamar de recuperabilidade, de 500, dizendo que esse valor aqui, de 10.000, a gente vai ter assim, ó, 10.000, vai ter depreciação acumulada e vai ter perda por imparidade. Então, isso daqui vai ser uma conta redutora do ativo. Que é pra gente lembrar que o valor líquido dele não é mais 8.000, é 7.500, que é o valor recuperável, certo? E por que é importante a gente registrar aqui? Porque ele pode ser depois revertido. Se depois, em um segundo período, eu vejo que o valor de venda ou o valor de uso supera o valor líquido, aí eu posso reverter até o máximo desse saldo daqui. Nunca mais do que isso, porque aí seria reavaliação. Então, somente até o máximo do saldo que eu tiver nessa continha redutora da perda por teste de recuperabilidade que eu tive. Então, bora ver mais os slides para consolidar melhor. Então, entre esses dois valores, valor líquido contábil. Para a determinação do valor líquido contábil, deve-se considerar o valor de aquisição do ativo, acrescido dos demais gastos necessários à colocação do ativo em operação, ou seja, o valor do custo, né, total que você registrou, e deste valor a gente vai deduzir as depreciações acumuladas, por exemplo, né? Isso é o valor líquido contábil, isso a gente já sabe. Aí, um exemplo aí, valor líquido contábil. Então, no dia 1/2/2012, uma máquina foi adquirida por 120.000 e foram gastos 3.600 para deixar em condições de uso. Então, a gente vai registrar o imobilizado por 123.000. A vida útil estimada do ativo é de 10 anos. Então, apure o valor líquido contábil no dia 31/12/2013. Então, tem aí as depreciações acumuladas. O valor líquido contábil seria esses 123.600 menos a depreciação acumulada, né? 10 anos. Aqui é o anual, mensal, vezes o número de meses, depreciação acumulada. O valor contábil líquido seria a diferença entre esses dois. Valor em uso, teste de recuperabilidade, a gente viu que é o maior entre os dois valores, valor em uso e valor de venda. Valor em uso deve-se considerar a expectativa de produção com a máquina, de venda dos produtos produzidos e trazer tudo isso a valor presente, é uma taxa aí. É o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que devem resultar do uso de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa. E valor de venda deve-se considerar o valor pelo qual o ativo poderia ser vendido em condições normais. Para a determinação deste valor, a empresa pode realizar uma pesquisa no mercado, identificando o preço pelo qual um ativo nas mesmas condições usado pode ser adquirido. Então, a gente viu que valor recuperável é o maior entre esses dois valores, né? Então, um exemplo aí. Uma máquina foi adquirida, uma máquina foi adquirida no dia 1/6/2011 por 48.000. E tem expectativa de vida útil de 4 anos. Ao final de 2013,
Então, ela foi no dia 1/6, então pegou o mês 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 meses. Do ano 11, pegou 12 inteiro e 3 inteiro. 2 anos e 7 meses. Ao final de 2013, a empresa realiza o teste de recuperabilidade, identifica o valor de uso, 19, e o valor de venda, 17 mil. Qual o valor recuperável deste bem? Então, bora ver. O valor recuperável desse bem, ixi, Maria, já tá no próprio, já tá aqui, ó, a gente não precisa fazer conta nenhuma. Ao final de 2013, a empresa realiza o teste de recuperabilidade e identifica o valor de uso, 19, e o valor de venda, 17. Então, o valor recuperável seria já 19, não é o maior entre esses dois? Sim, é o que ela consegue recuperar. O máximo possível que ela consegue recuperar é 19 mil. É 19 mil usando-o, não vendendo, usando. Certo? Mas bora ver se ela precisa ou não fazer teste de recuperabilidade. Bora prosseguir, né? Então, ela registrou inicialmente por 48 mil. Vamos ver quanto ela tem de depreciação acumulada. Ela tem 48 mil, ele tinha 4 anos de vida útil. 4, 8, 2, 0, 0, 0. 12 mil por ano, 1.000 por mês, né? De depreciação por mês. Ao todo foram 2 anos, 12 mil, 24 mil, mais 7 meses, 7 mil. 7, 8, 9, 10, 11, 31 mil. Então, ela tinha aqui de depreciação acumulada. Então, qual era o valor líquido? O valor líquido é 17 mil. O valor contábil líquido, 17 mil. E ela recupera por quanto? Por 19 mil. Precisa reconhecer alguma perda? Não, por quê? Porque o valor contábil líquido está menor do que o valor recuperável. Então, não precisa reconhecer nenhuma perda. Se fosse o contrário, aí a gente reconheceria uma perda, certo? Então, é isso. É isso que eu quero que vocês façam no exercício. Eu quero que no final do exercício, no final do período, vocês avaliem qual é o valor contábil líquido dos imobilizados. Aí vai ter uma tabelinha dizendo qual é o valor em uso e qual é o valor de venda, e você vai comparar os três e ver se precisa ou não reconhecer essa perda por teste de recuperabilidade. Se precisar reconhecer, vai fazer o quê? Se precisar reconhecer, você vai debita despesa, credita continha redutora do ativo, na mesma quantidade, que é justamente o valor para o ativo se tornar recuperável. Lembrando que sempre somente para menos, nunca para mais. Isso não é reavaliação, é só para reconhecer perdas. Então, é isso, gente. Tchau.